Jesus sempre está preocupado em saber como você está. Tenha essa convicção e certeza no seu coração. Jesus sempre está disposto a procurar maneiras para saber como você está, para lhe ajudar. E hoje eu quero falar da multiplicação dos pães e dos peixes. Não vou dar ênfase exclusivamente para a multiplicação, mas eu quero que você entenda que nesse evangelho de Lucas ele deixa claro para a gente a importância que Jesus dá às nossas necessidades. Não pense você que Jesus não vê a sua batalha, não sente a sua dor, ou que ele não sabe qual é o seu problema. Olha o que diz o versículo de número 10 do capítulo de número 9 de Lucas, que diz assim: E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-os para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, os seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus. Jesus sempre pregando, e sarava os que necessitavam de cura. Veja que Jesus, ele se retirou de um lugar, as pessoas vinham e procuravam estar perto dele, recebiam palavra, recebiam ensinamentos, e outros que vinham doentes eram curados. Sempre Jesus se importando conosco. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. Jesus, ele está pensando nessas pessoas, ele está sabendo que elas precisam de um mantimento, e Jesus fala: dai vocês de comer para eles. Eles precisam comer. Aí tem a resposta dos discípulos, e eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. Bom, coisas importantes nesse texto. Jesus, primeiramente, mais uma vez eu digo, ele sempre se importa com as nossas necessidades. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você está necessitando. Pensando nisso, ele então chama os discípulos e fala: olha, o que eles estão precisando? Estão precisando de comida, eles estão com fome, nós temos que alimentá-los. Eu não sei se você já teve essa sensação de que parece que a tua batalha momentânea, Deus não está se importando. Às vezes a gente tem essa pequena impressão, até há um texto aqui em Isaías, deixa eu só encontrar aqui, é Isaías 40, tem alguns dias que eu estou falando disso aqui, mas eu sinto que ser pertinente esse texto agora. Isaías 40, o versículo de número 28, 40, 28 fala assim: Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, ele não se cansa, ele não se fadiga e não há esquadrinhação no seu entendimento? Quer dizer, nós não conseguimos entender como Deus continua sempre cuidando de nós. Nós não conseguimos compreender, mas ele sempre está disposto por você, ele está sempre querendo te ajudar. E às vezes nós temos uma impressão que parece, há uma impressão em nós que o Senhor não está se importando com o que eu estou passando. E às vezes nós temos isso com as pessoas. Nós sentimos muitas vezes que as pessoas, elas não sentem como você está sofrendo. Elas não veem a tua dor. E esse sentimento é um sentimento tão duro, tão pesaroso, que a pessoa que está passando por isso, ela começa a perceber, a notar, aliás, ela começa a perceber, não, ela começa a notar no coração dela como se todas as pessoas estivessem desprezando a dor dela. Jesus nunca deixa você a ver navios. Ele nunca deixa você de qualquer jeito. Primeiro que Jesus pensa em ajudar e saber como você está, e ele prepara tudo segundo as suas necessidades. E ele pergunta: o que vocês têm? Aqui é o ponto de partida para a nossa mensagem. Pensamos então, se Jesus quer sempre nos abençoar, ele sempre sabe as nossas necessidades, eu também tenho que ter um coração quebrantado.
e entender que quando eu estou necessitado, eu tenho que me apresentar. Jesus, ele quando fala dá-lhes de comer, ele sabia que eles não tinham pão suficiente. Jesus sabia que não tinha pão suficiente. Jesus estava consciente que não tinha como ele alimentar todo aquele povo, ele sabia disso. Porém, quando ele toma a decisão de falar que eles vão comer, Jesus ele determinou e aquilo vai acontecer. Jesus quer te abençoar, as promessas de Deus sempre se cumprem. Só que a grande questão do nosso coração, às vezes, é achar ou duvidar que o que nós temos é pouco. Jesus está perguntando para você, o que você tem? Porque a pergunta é, o que vocês têm aí para a gente poder distribuir para essas pessoas? Aí os discípulos falam, apenas 5 pãezinhos e 2 peixes. É o suficiente que nós precisamos, porque o pouco que você tem é o suficiente para Deus fazer crescer, para multiplicar. Às vezes é o nosso talento. Nós não multiplicamos os nossos talentos ou não oramos, não lutamos pelas pessoas porque achamos que somos incapazes. Nós colocamos no nosso coração aquele sentimento que para mim não adianta, não tenho o que fazer. Não adianta eu lutar contra algo que não tenho o que fazer. Então perceba que, infelizmente, de forma natural, nós acabamos vendo isso aqui. Nós vemos as pessoas que elas pensam que Jesus desprezou-as, mas o Senhor está dizendo o que você tem, porque o que você tem eu posso melhorar. Se você tem uma pequena fé, se você for até Ele, Ele multiplica, Ele vai te dar a palavra, Ele vai te ensinar ao decorrer da tua vida como crescer, como melhorar. Então veja que há uma necessidade no nosso coração, mas nós precisamos, é uma necessidade nossa, confiar que o Senhor, aquilo que nós temos, Ele pode multiplicar, Ele pode melhorar a minha vida. Como que Ele pode fazer isso? Lá no versículo agora de número 13, mas Ele disse, dai-lhes de vós de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. E disse então aos seus discípulos, fazei-os assentar de grupos de 50 e 50. Outra parte da mensagem. Para que Deus multiplique, Ele primeiro encontra o que tem em você. Você só tem 5 pães e 2 peixes? Você não tem muita coisa, mas o que você tem, você está se entregando. Eu não tenho muito, mas o que eu tenho, eu estou me doando. Estou me doando aqui à obra do Senhor. Estou disposto, não, porque uma pessoa com 5 pães, facilmente uma pessoa come 5 pães. Facilmente. Só que eu não penso só em mim, eu tenho que pensar em todos que estão à minha volta. Eu não quero só eu estar bem, eu quero que todos estejam. E quando Ele se entrega, Ele dá esses pães, Ele dá esses peixes, Jesus pede, agora é hora de a gente organizar. Como a gente faz para crescer, para multiplicar? A gente tem que organizar. Sem organização não tem multiplicação. Guarde o que eu estou falando. Sem organização não tem multiplicação. Imagine 5.000 pessoas, fora homens, fora mulheres e crianças. Imagine o furdúncio, a gente gritando para lá, a gente com fome para cá. Jesus disse que vai dar pão, peraí, não vai embora não. Um griteiro só. Os discípulos saem no meio das pessoas, separando 50, 50, de 100 em 100, e todos têm que se assentar. Aí diz o versículo 15, e assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães, os 2 peixes, olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu os seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Sabe o que eu consigo compreender com muita clareza nesse texto, nesse capítulo que estudamos do Evangelho de Lucas? Que o Senhor primeiro Ele encontra, Ele vai achar onde Ele consegue te usar. Onde que Ele consegue me usar? Pastor, eu sou uma pessoa que gosta de interceder pelas pessoas. Deus vai te usar na intercessão. Mas eu não sei orar muito bem. Então vamos começar, vamos aprender. Vamos nos dedicar. Às vezes nós temos esse sentimento de que sempre Jesus está nos desprezando. Só que quando houve a organização, quando cada um ocupou o seu lugar, todo mundo ficou em silêncio, os discípulos diziam, fiquem vocês aqui. Depois de todos aqueles montinhos de pessoas, aquelas pessoas que eram uma multidão bagunçando, agora calou todo mundo, ninguém mais tem dúvida, vai chegar o pão. Vai chegar o momento que o pão vai saciar a nossa fome. Aí então Jesus pega os 5 pães, apresenta o cesto para o céu e de forma milagrosa,
cada momento que eles botavam a mão no cesto, eles tiravam pão. Todos que colocavam a mão no cesto tiravam pão. A ponto de que depois que todos comeram, encheram, se fartaram, a Bíblia fala que de pedaços de pão que sobrou, se encheram 12 cestos. 12 cestos sobraram. 5.000 pessoas, 5.000 homens. Se tivesse mulheres e crianças, junto, cada um tivesse com sua esposa e um filho, no mínimo 15.000 pessoas estavam ali. Aí você pensa, como pode 5.000 pessoas serem alimentadas por 5 pãezinhos e 2 peixes? A resposta é, o Senhor multiplica quando nós organizamos a nossa vida. Como que é organizar a nossa vida, pastor? Nós precisamos organizar a nossa vida espiritual. Ter tempo para Deus, ter tempo para ir para a igreja, para orar, para ler a Bíblia, tempo para a família. Nós precisamos. Você quer melhorar? Você tem que organizar a tua vida. Você fala que não vai para a igreja porque está calor. E agora que está frio, você vai fazer o quê? Vai reclamar do quê? Ah, pastor, eu não vou porque está muito sol, pastor. Agora está chovendo. Por que você não vai agora? Ah, pastor, está muita chuva agora. Ah, não, porque o tempo está nublado. Veja, irmão, a Bíblia fala que aquele que olha para o tempo nunca vai plantar. Então pare de dar desculpa. Jesus se importa com você. Doe o que você tem. Você não é muito, você não tem muita coisa, você não tem muita habilidade, muita capacidade para entregar, mas dê o que você tem. E Ele vai multiplicar. E a sua vida vai ser uma bênção. E você verá a multiplicação. E o que era antes que faltava, era uma necessidade, vai se tornar fartura dentro da tua casa. Amém? Que Deus te abençoe e fale mais ao seu coração. Permitindo Deus, nós voltamos a falar desse assunto em outro momento.